Olá, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Doses de Atipicidade, esse podcast que foi criado com a intenção de trazer mais informações sobre autismo e neurodiversidade. Eu sou Carla de Castro, nutricionista, especialista nessa área. Já tenho mais de 20 anos de formada e 5 anos atuando como nutricionista do transtorno do espectro, mas também TDAH, T21, além de outros transtornos do neurodesenvolvimento. A ideia de criar esse podcast foi justamente divulgar mais informações para quem precisa. O autismo é um tema ainda muito novo, pouco falado, pouco divulgado. Existe muita falta de informação acerca do próprio transtorno. E a ideia do podcast é exatamente compartilhar com você, mãe, família atípica e profissionais da área da saúde também, que buscam mais informações e informações de qualidade sobre esse tema. Então, se você está aqui, se você está me assistindo, já compartilha com alguém que pode se beneficiar com esse conteúdo. Todas as segundas-feiras, 12h30, eu estou aqui para trazer informação para vocês. E hoje eu tenho uma convidada muito especial, é especial da especial, porque a Lorena, além de ser uma mãe atípica, é minha amiga de infância. Tenho certeza que tem muita gente aí que está assistindo a gente, né, Lores? Com Então, certeza. Lorena, seja muito bem-vinda. Lorena Gomes é a minha Obrigada. convidada de hoje. Ela é uma mãe atípica e a gente vai falar sobre como a gente consegue, a gente não, né? Como que ela consegue conciliar família, casa, marido, filhos, empreendedorismo e uma criança atípica dentro de casa. Seja bem-vinda, Lorena. Muito obrigada, Carla. Muito boa tarde para você, para quem está nos assistindo. Espero que essa entrevista seja de grande valia e de grande informação para quem está aqui e quer saber mais sobre o tema. Com certeza. Gente, e falando um pouquinho sobre a nossa história, né? Eu e a Lorena, a gente se conheceu há muitos anos, tem muita história aqui para contar. Acho que uns 11 ou 12 anos, né, Da Lores? quinta série. Quinta série, gente, quinta série. Pouquinho tempo. E aí a gente tem um grupo de amigas, né, como comum na vida de todos, e a gente vem com essa amizade aí de tanto tempo. As famílias se conhecem, a gente se conhece já muito bem, os namorados, maridos, enfim. E a Lores tem uma história muito interessante de vida, né, Lorena, de superação aí, de vivência também dentro do transtorno do espectro. Mas para a gente começar, me fala como é que foi descobrir o diagnóstico da Letícia, como é que foi esse momento dessa descoberta, enfim, eu sei que tem algumas informações importantes aí, mas traz aí para nossa audiência para todo mundo conhecer a sua história. Maravilha, vamos lá. Infelizmente o tempo é limitado, eu gosto de conversar. Se tivesse 5 horas aqui seria pouco. Mas o que acontece? Eu vou antecipar só um pouquinho em relação à Letícia, porque antes da Letícia, eu tive uma outra filha, foi a minha primeira gestação, que foi a Sim. Larissa. A Larissa, durante o pré-natal, eu descobri que ela era uma criança também que tinha uma cardiopatia congênita. Foi acompanhado durante todo o pré-natal. A Larissa nasceu de 9 meses. Eu estou resumindo bem, só para o pessoal entender o contexto de toda a história. Sim. E a Larissa nasceu de 9 meses, com um dia de vida. O cirurgião disse que ele precisava fazer uma cirurgia de emergência, que seria uma cirurgia de salvamento. Pediu autorização, a gente autorizou, abriu o peitinho dela, fizeram a cirurgia. Por conta do pós-operatório, com uma semana ela veio a falecer. Então, assim, a minha primeira filha, o meu sonho da maternidade, a Larissa, tão sonhada, tão esperada, faleceu. E eu passei por um período de 10 meses de absorção desse luto, desse sofrimento, porque é muito difícil. Você chega no hospital com uma mala de maternidade e você sai com o braço vazio. Aí você enterra uma criança, o seu peito está doendo, jorrando leite, sua barriga costurada e você não tem um bebê para amamentar. Então foi um processo muito doloroso. Após 10 meses, eu engravidei novamente, veio a Letícia. E eu quero deixar bem claro que não foi uma substituição, porque Sim. as pessoas são insubstituíveis, mas eu tinha aquele desejo latente ainda de ter a maternidade, saber como é que é ter uma criança nos braços e tudo mais. Aí veio a Letícia. E, gente, eu acompanhei todo esse processo. No processo da gravidez, a gente fez o chá da Da Larissa. Larissa, eu acompanhei o hospital, enfim. Então, de fato, foi um momento muito difícil e que eu estava lá, eu estava acompanhando, e então também é por isso a gente tem esse laço tão forte, né? Mas passamos esse evento e aí veio a segunda gestação. Veio a segunda gestação, pré-natal perfeito, coração bonitinho, minha maior preocupação era o coração.
Veio a Letícia, nasceu e eu tive o sonho materializado nos meus braços, uma criança linda com um par de olhos verdes encantadores. E ela é linda mesmo. Ela é encantadora. Linda mesmo. Então, o que acontece? Eu projetei toda a expectativa que eu tinha na Larissa, na Letícia. Então, ela já nasceu com uma responsabilidade muito grande Verdade. nas costas. Os sonhos que eu projetei para Larissa, eu automaticamente Transferiu. transferi para Letícia. E a Letícia foi uma criança muito boazinha, muito tranquila, sorridente, balbuciou no tempo certo, sentou no tempo certo, engatinhou, andou, as primeiras palavrinhas, tudo muito bonitinho. E aí, eu quero falar, acho importante falar sobre como eu Como que descobri. vem a desconfiança? Gente, na clínica, para quem não sabe, eu tenho uma clínica, a Clínica Salva, fica aqui na Asa Norte também. Setor hoteleiro norte, eu atendo muitas crianças, eu atendo todas as idades, mas o público infantil autista ganha, né, disparado lá na clínica. E uma das primeiras perguntas que eu faço para as mães que eu atendo é exatamente essa: como que veio a desconfiança? Em que momento? Em que situação? Então, a princípio, não veio, porque por conta da minha ignorância no assunto, porque eu não entendia muito, o autismo para mim, o autista era aquele comprometido, era o nível 3, sabe? O severo, Sim. que não falava, que se batia, se agredia as pessoas e tudo mais. E veio a Letícia começou a falar, só que ela não falava de forma funcional, ela falava palavras soltas, ela decorava, ela cantava musiquinha. Ela repetia, né? Repetia, a Letícia não gostava de colo, não gostava de beijo, não gostava de abraço, então para mim era uma grande frustração querer meu neném nos braços, pegar, eu sou muito beijoqueira, e ela me empurrava, ela jogava os bracinhos pro chão, ela queria chão. Eu falava, tudo bem, é o jeito dela, né? Tem gente que gosta, Cada tem gente que não criança de um gosta. jeito. Exatamente. Ok. Eu lembro um episódio que teve lá em casa, que ela tava correndo, se desequilibrou, bateu a testa na parede, subiu um galo roxo na hora, não chorou. Aí meu irmão, Lorena, mas ela não chorou? Eu falei, ai, mas a minha filha não é birrenta. Tem criança que é birrenta, chora, faz espetáculo quando a mãe vê. Não é o caso da minha filha. Não era uma negação, era totalmente uma ignorância. Eu atribuía ao signo, atribuía ao comportamento. Ah, ela é igual fulano, ela é igual ciclano. Mas não era assim. E o que acontece? E como é importante a gente trazer isso para essa discussão, gente, aqui no podcast. Então, Lorena, uma mãe atípica, trazendo aí, abrindo o coração dela com as informações de casa. Então, se você é mãe, tá ouvindo, tá nos assistindo, então presta atenção nessa história, porque cada um tem cada família tem uma forma diferente de descobrir o diagnóstico. Existem famílias que negam o diagnóstico. Existem famílias que não sabem do diagnóstico, como é o caso da Lorena. Então, muitas vezes a gente cria uma imagem de uma criança atípica na nossa cabeça, e aquilo ali é uma verdade. Ah, não, uma criança autista, ela tá se agredindo o outro, ela tá gritando, ela não fala, né? Ela não tem nenhum convívio, quando na verdade não é bem assim. É por isso que a gente fala em espectro, né? Transtorno do espectro do autismo. A gente tem um intervalo, o autismo não é um ponto, ele é um intervalo. Então, muitos comportamentos cabem ali dentro, assim como o da Letícia, e essa baixa sensibilidade também é muito característica do autismo, né? Exatamente. Ela não aceitava chuveiro na cabeça, eu tinha que lavar o cabelinho dela com a bacia para jogar água na cabeça. Eu ia para os aniversários com ela. Todo aniversário, ela se jogava no chão, gritava, e eu achava que era birra, saía das festas chorando, super sem graça, pedindo desculpa para os anfitriões, constrangida. E eu ficava, gente, minha filha, ela não sabe conviver, como é que pode isso? Eu chamava, Letícia, Letícia, ela não me olhava. Quando eu falava chocolate, ela virava o rostinho. Então, assim, eram várias coisas. Aí eu comecei a comparar. Falei, gente, mas a filha da fulano tem a mesma idade, mas ela é mais desinibida, ela conversa. Ah, mas cada Sim. criança tem seu tempo. De repente não é o tempo da minha E ainda. o Matheus, meu afilhado, tem mais ou menos a idade dela, vai fazer 9. Sim, Eu lembro que uma vez você me perguntou se eu percebia a diferença entre os dois. E já tem sim. muito tempo isso, né? Quase 10 anos. Na época eu ainda não atuava nessa área. E eu olhei pra Letícia e falei: ah, tá tudo bem. Tá tudo bem. É. Então, o que acontece? Só que eu fazia muitos stories, porque eu tenho família fora, primos, tios, eu sempre gravei muito. E aí as pessoas começaram a perceber pelos stories, e o que acontece? Eu depilo há muitos anos com a mesma depiladora da minha irmã. Minha irmã foi depilar e a depiladora falou assim: o nome dela é Inês. Liara, a filha da Lorena, a Letícia, é autista?
Aí a Olha minha irmã só. tomou um susto, falou: não, não é não. Ela, então, eu tava verificando os comportamentos dela. Assiste tal filme, fala pra ela assistir tal filme. Só que a minha irmã ficou com medo de me falar, ela não me falou. É o preconceito, Ela né? guardou pra ela. Há uma amiga nossa em comum, a Raquel, a Queca. Sim, Queca, beijo, Queca. A Queca foi visitar a Liara tava já com o neném pequeno, eu também tinha uma neném pequena que veio depois da Letícia, veio a Laís. E quando veio a Laís, posso abrir uma Pode, caixinha aqui? claro. Vambora, o espaço é nosso. Depois da Letícia, a Letícia tinha 2 anos e meio, veio a Laís. E a Laís, eu percebi uma diferença. A Laís amamentava olhando no meu olho. A Laís aceitava ficar deitadinha no meu peito. A Laís ficava no meu colo, queria minha companhia o tempo Ela te inteiro. buscava, Me né? buscava. Aí eu falava assim, Alessandro, não que eu ame mais, não tem isso, mas eu percebo uma ligação, uma conexão diferente com a Laís. Ponto, mas mesmo assim ainda não. Acendeu um alerta, Foi mas um não foi alerta, suficiente. exatamente. A Queca foi visitar, a Raquel foi visitar a Liara. Liara, deixa eu te fazer uma pergunta. A Letícia é autista? A Liara lembrou na hora da Inês, falou: Meu Deus, já é a segunda Duas pessoa. vezes não A dá. Liara, não, não é não. Mas aí, quando a Raquel foi embora, ela foi no Instagram, foi no Google e colocou Foi características de pesquisar. autista. Quando ela leu, ela, meu Deus, Fechou. acho que a Letícia é. Aí ela foi falar com a minha mãe. Porque a minha mãe, ela, mãe, me ajuda. Eu tô achando, levantei essa desconfiança, me ajuda a falar com a Lorena. A minha mãe foi ler, minha mãe, pronto. Fechou. A Letícia Ela é. tinha muitos comportamentos. Ela tem, né? Mas acho que antes de fechar o diagnóstico, ela entregava mais o diagnóstico. Ela tinha muitas Totalmente. características, né? Muitas características do espectro. E aí eu lembro que eu tinha deixado a Letícia com a minha mãe, e eu fui buscá-la, eu e meu marido fomos buscá-la, e a minha mãe, Lorena, deixa eu conversar com vocês. Eu estava lendo sobre o autismo, eu fiquei bem. Eu sim. Ah, Ela, então, tem um autismo leve, o moderado e o severo. No leve, são tais características. Eu acho que tem tudo a ver com o comportamento da Letícia, minha filha. Procura um profissional. Eu fui e estava de coração aberto. Falei, não, mãe, tudo bem, eu vou ler também sobre. E se eu achar pertinente, eu vou procurar ser um profissional para avaliação. sim, Car- importante. Carlinha, cheguei em casa, eu maratonei YouTube, a Maíra Gaiato, neuropediatra, psiquiatra infantil, maratonei os vídeos e eu já tinha, falei, pronto, abriu, como se abrisse uma cortina Sim. sobre os meus olhos, eu falei, pronto, a minha filha é autista. Na hora eu já tinha certeza. Não, e são muitas informações. E aí, outra coisa que eu quero reforçar com vocês, eu sempre falo isso aqui toda segunda-feira. Cuidado com os conteúdos que vocês consomem. Acontece isso, né? Vem a desconfiança, às vezes nem fechou o diagnóstico, gerou uma desconfiança, aí começa essa busca louca por conteúdo. E tá certo, a mãe ela faz isso. Mas o meu alerta é em relação à qualidade do conteúdo que você vai consumir. A internet aceita tudo, o YouTube aceita tudo, o Instagram aceita tudo. E tem muitos profissionais, né, que são adequados, então tem aqueles que nem tanto. Então, busquem informações de qualidade. Mas esse é o primeiro caminho, com toda certeza. Perfeitamente. O que que acontece? Como é algo comportamental, não é algo, não é um diagnóstico vindo através de exame, Perfeito. tem que ser pessoa com feeling muito apurado, muito estudioso do assunto. É observacional. Exatamente. Então, assim, a Maíra Gaiato, ela é de São Paulo, ela tem clínicas e ela é especialista, ela tem conteúdo aí na internet para todo mundo. Eu indico as mães Maíra Gaiato, ela é maravilhosa. Inclusive, eu levei a Letícia lá pessoalmente em São Paulo para ser avaliada pela equipe dela multidisciplinar. Fizeram um relatório de 60 páginas maravilhoso que deu Qual que todo um é a norte. especialidade dela? Ela é neuro. Gente, então, quem está procurando neuropediatra, fica a indicação aí da Lorena. Maravilhosa. Então, eu falei, gente, bom, agora eu preciso do diagnóstico, do laudo dela, de uma avaliação profissional. Procurei e encontrei a psiquiatra infantil Rosa Orita. Ela é Sim, referência em Brasília. sim. Os donos de clínicas falam que ela nunca errou um laudo. Ela é muito experiente, Ela ela é é muito conhecida aqui em maravilhosa, Brasília também. muito conhecida. Cheguei na Rosa Orita, consegui marcar a consulta. Ela me deu boa tarde e ficou 40 minutos no tapete com a Letícia e pediu só para eu e meu marido assistir. Nós ficamos assistindo 40 minutos no tapete com ela. E fazendo várias técnicas, várias técnicas. Eu fiquei assim, meu Deus, mas ela tá brincando com a Letícia. Não tô Eu tava assim, meio perdida ainda, Não tô né? entendendo o que está acontecendo. Deixou a Letícia lá, sentou, pegou a prancheta dela e falou assim: o que os traz aqui? Aí eu falei, tô desconfiada. Contei tudo que eu contei pra você. Aí ela falou assim: ela é. Carlinha, o nó desceu, eu engoli. Parecia que tinha um bolo aqui na minha garganta, a lágrima saltava assim do meu olho, porque eu ainda tinha esperança dela falar: não.
tá no tempo, daqui a um pouco tudo vai se normalizar e ela vai ter o comportamento como as crianças típicas, o que não Sim. foi. E aí ela falou assim, onde é que ela estuda? Eu falei, ela estuda numa escola bilíngue, porque ela começou a falar inglês com 3 anos, eu coloquei ela numa escola bilíngue. Ela, o que que você quer com a sua filha falando inglês se ela não fala nem o português de forma funcional? Tira. Ela tem que falar o português de forma funcional. Você vai para educação, você vai colocar, primeira coisa, tirar da escola particular, quero pedir até desculpa, não estou falando mal de escola particular, mas estou contando a minha história, a minha orientação. Lorena, ela precisa de educação precoce, ela tem uma equipe especializada para ampará-la. Sim. A rede pública está anos-luz na escola particular, em frente à escola particular, por conta de acolhimento, de cursos que eles fazem, de preparo, de tudo. E aí a minha cabeça preconceituosa, meu Deus, ela Como vai para uma assim, escola né? pública. Ai, sabe, eu juro que foi dessa forma. Eu tô sendo bem sincera, eu tô abrindo meu coração Não, aqui. e como é importante a gente saber que não tem regra. De fato, a escola pública em Brasília, ela tem muitos recursos. A gente tem as salas de recurso. Inclusive, tem uma amiga que trabalha, eu quero convidá-la para vir aqui no podcast conversar com a gente. E eles têm muita habilidade para lidar de fato. Claro que assim, gente, não é unânime. Tem várias mães que já passaram pelo ensino público aqui no DF, com crianças atípicas e não gostaram. Assim como particulares, têm queixas de todos os lados. Então, não é contra uma ou outra escola. É uma realidade e cada criança, cada família tem a Sua sua, experiência. né? A sua experiência. Exatamente. E eu lembro que ela falou assim: olha, você vai procurar uma fonoaudióloga, você vai fazer terapia ocupacional, terapia comportamental, musicalização, e começou a falar, Um passar um monte. monte de terapias. Eu peguei aquele tanto de papel, saí de lá com um nó na garganta. E aí eu chorava muito, chorava demais. Eu tinha um laudo em mãos, mas e aí veio aquele chamado luto. E aí Sim. eu fiquei uma semana chorando muito. Eu olhava para minha criança, eu não reconhecia. Parece que a Letícia era uma outra criança que tinha apresentado na minha frente. E aí eu lembro exatamente quando a pastora chegou em mim e falou assim: Lorena, por que que você chora tanto? Eu falei, eu tô de luto. Ela, luto você sentiu pela Larissa que morreu? Não justifica você ter um luto por uma criança viva. Sua criança tá viva, você vai matar ela em vida? Pronto, eu precisava disso. Resolveu. Precisava desse tapa na cara, desse saculejo para eu acordar e falar: opa, peraí, Lorena, vamos lá? Você tá de luto ou você tá feliz porque você tem uma criança viva para você cuidar e vai. Aí foi aí que eu, a partir daí, eu mergulhei, larguei minha profissão, exerci o jornalismo durante 11 anos em redação, repórter, editora, larguei, abandonei mesmo para me integrar e mergulhar no universo, porque tinha uma criança atípica na minha frente e tinha uma mãe atípica, tinha uma família atípica. Sim. E que Tudo precisava mudou. se alinhar, se ajustar e se reencontrar, né? E, Exatamente. gente, a Lorena trouxe algo muito importante aqui, que é o que eu vejo. Existem dois lados aí quando a gente fala do diagnóstico, né? Primeiro é, de fato, o luto de uma expectativa de uma criança típica, daquilo que foi criado, né, na memória ali, né, não é ilusão, mas naquilo que você está contemplando enquanto mãe dentro da barriga, do processo gestacional, e aquilo se encerra e nasce-se uma outra criança, né, a criança atípica, e você vai ter que aprender a lidar com ela, e a família também tem um momento diferente. E eu trouxe também na semana retrasada, se você não assistiu o podcast com a Ju, assista. E a Juliana teve uma forma muito delicada e muito cuidadosa de olhar o diagnóstico. Ela falou pra mim assim, e o filho da Juliana, o Miguel, é meu paciente. E ela falou no consultório, nem foi aqui no podcast, ela falou assim, Carla, eu fiquei feliz quando fechou o diagnóstico. Porque não era nada que trouxesse risco de vida pro meu filho. Ele estava vivo. Ah, é autismo? Ótimo. Vamos tratar. Eu já sei o que que é, eu tenho um laudo, eu tenho um diagnóstico e eu tenho o que fazer por ele e com ele. E comigo também, com essa adaptação. Mas não é nada que vai trazer um risco para essa criança. Então eu fiquei feliz. Foi a primeira mãe que eu ouvi falando isso na clínica, isso me deixou muito impressionada. Então tem os dois lados. Eu acho que no primeiro momento essa questão do luto mesmo que existe, não dá para não falar sobre isso e dizer que não é, ou de repente até se culpar pelo sentimento. Que isso é do humano, gente, não tem jeito. A percepção da perda, né? Mas, ao mesmo tempo, é uma criança típica que precisa de cuidado e que tá tudo bem. Eu tava falando com a Lorena antes da gente entrar. O autismo não é ruim nem é bom. Ele é uma condição. Ele é uma realidade. Ele acontece, ele é, por si só. Então, de toda forma, existe esse período aí de aceitação e de luto da família, dos pais,
mas um momento ali de oportunidade, né? De aprender junto, de buscar informação e dar o melhor para essa criança, né? Exatamente, eu saber lidar, saber conviver, porque são muitas particularidades e muda toda a rotina familiar, tá? Sim. Sabe, Carlinha? E não adianta romantizar o autismo, Não. sabe? Porque, por exemplo, quando a gente engravida, a gente tem sonho, a gente tem expectativa mesmo. E, por exemplo, quando as pessoas falam, ah, você prefere menino ou menina? E quando as pessoas respondem, ah, eu quero que nasça com saúde, não é clichê, é Não saúde, é, é mas não é que o verdade, autismo né? seja doença, não é doença, não é doença, entende? Mas é uma condição, como você falou, que muda muito. Eu sonhava em levar minha filha para o balé. E eu passei a infância dela levando ela para consultório. Eu estava enquanto as mães estavam levando a filha para natação, para balé, para dança, eu estava ali no consultório, vendo minha filha com um monte de demanda. E eu ficava assim, meu Deus, eu escutava tanta coisa, inclusive de parentes ou de pessoas próximas. Ah, não fica assim, vai ser uma eterna criança, não vai casar. E assim, me doía tanto Não, isso. Eu falei, quem é essa as falas pessoa? desnecessárias. Desnecessárias para determinar diagnóstico ou condição da vida da minha filha. Então, eu falei assim: o que eu puder fazer para proporcionar para ela o maior nível de normalidade de vida possível, de socialização, de aceitação, e é muito difícil, porque assim, existe o preconceito, sim. Sim, De não é pessoas com. velado, ele é Não é. Ele é aberto. aberto. Você tem. Eu percebi que eu virei uma mãe leoa em brinquedoteca, porque a minha filha é. A condição humana é aprender por imitação, é algo natural, inerente ao ser humano, Total. imitar, E as mulheres entendeu? mais ainda. Exatamente. Então, assim, é tudo no automático. A mãe não ensina a criança a brincar de boneca. Eu tive que aprender a brincar de boneca, porque eu fui uma criança que eu não gostava de boneca. Eu gostava de jogo, de baralho, de elástico, de queimada, de Videogame, não videogame, era? amava A videogame, gente passava Sonic. horas jogando videogame, isso é verdade. Eu era uma criança do jogo. Eu tive que aprender a brincar de boneca para ter o prazer de sentar com a minha filha e ensinar ela a brincar com a boneca de uma forma funcional, porque ela arrancava braço, arrancava a cabeça, tirava a roupa. Sim. Entendeu? E aí eu tive que ensinar minha filha a beijar, a abraçar, a dar tchau, a tirar foto, coisas que são que você não para ensinar uma É criança, natural é o natural. aprendizado. E chegar na brinquedoteca, sua filha aprende a beijar, dá um beijo na bochecha de uma criança grita, empurra e joga ela contra a parede, e eu me deparar com isso, nossa, pra mim era doído, doía. A minha filha querer brincar com uma criança, e a criança falar, não quero brincar com ela não sabe brincar, tira ela de perto de mim. Então me afastei de muitas pessoas por conta disso, de amigos próximos por causa disso, de parentes por causa disso, porque eu percebia que tinha o preconceito existe sim, Sim. sabe? E hoje eu vejo que a minha filha, por conta de várias, se você vê a Letícia hoje, várias características dela, por exemplo, a gente teve que fazer a dessensibilização. Ela não suportava barulho de galo, barulho de fogo de artifício, Aham, palmas. Ensinei aham. ela, vai em aniversário, vai em teatro, faz apresentação na escola, todo mundo aplaude, ela não sai, não chora mais. Então, assim, Perfeito. socializa com as crianças, alfabetizou rapidamente, tem vida normal, sabe? Mas ainda existe ali, né? Você pensa. Existe preconceito, gente, ele não é velado. As pessoas fingem que não mostram, mas elas mostram mais do que elas acham que elas estão mostrando. E se você não assistiu o último podcast, que foi com a Patrícia Casa Santa, assista. O podcast com a Patrícia tá uma aula. E ela fala lá que nós naturalmente somos seres que excluem. E se a gente não entender e não assumir o nosso papel, a gente não muda. Que a gente só aprende a incluir quando a gente entende que o nosso natural é a exclusão. A gente exclui tudo que é diferente. Não parece comigo, eu vou excluir. Ah, tá me batendo, tá me agredindo, não quero mais brincar. Se uma criança apanha na escola, chega em casa reclamando, o que que a mãe fala ou o pai fala? Fica longe dela. Normalmente esse é o caminho. Fica longe dela, então. Ali começa um processo, começa não, reforça um processo de exclusão, né? O que tem a cor diferente, ele vai ser excluído, o cabelo diferente, ele vai ser excluído, e assim sucessivamente com tantas outras questões que a gente tem, né, no nosso país. Então, o natural do humano é excluir, a gente só vai aprender a incluir quando a gente entender que isso é nosso, é inerente. Exatamente. E acontece, nós estimulamos tanto a socialização nela, que era o maior déficit dela era social mesmo, o cognitivo dela é preservado, estimulamos a cumprimentar, a abraçar, a beijar, né? Que nela foi em excesso. Então, assim, ela chega em pessoas desconhecidas no shopping, tem alguém lanchando, elas perguntam o nome, quer ser minha amiga? Vamos brincar, chega, abraça, dá beijo, e por N vezes as crianças olham, não te conheço, ai, ignora, e ela chora, mãe. Por que que ela não me cumprimenta? E assim, os pais que estão ali juntos, pô, cumprimenta a amiguinha, não fala com ela. Meio que olha com a cara espantada e fica assim, gente, tá, quem é o atípico aqui? Sim.
Já fizemos essa discussão aqui outras vezes também. Quem é o atípico, né? Quem é o Exatamente. atípico, sabe? Assim, uma menina super dada, super sociável, carinhosa, educada, e as crianças não querem brincar, excluem, xingam, brigam. Eu fico, gente, mas quem é o errado aqui nessa história? Quem é o diferente? Eu fico impressionada, sabe? E a gente tem crianças típicas também que têm questões de interação social e questões relacionadas a esse trato mesmo com outras crianças. Só que a criança típica, ela é extremamente estimulada, né? Quando os pais estão atentos, quando já existe essa preocupação com esse processo. Só que uma criança típica também pode ter esse mesmo comportamento, é o tal do tímido, né? E aí, se a família não der atenção a esse comportamento que foge ao esperado, ela vai ficar, talvez, com questões muito mais relacionadas à interação social do que uma própria criança autista. Então, ela vai por um processo desse. Você, né, orientou a Larissa, fez a estimulação, fez um trabalho em casa belíssimo. Aí ela vai para o mundo, vai conviver em sociedade, e ela descobre que nem todo mundo atua da forma como é o esperado. E isso na cabecinha dela deve dar um nó também, né? Dá um nó, e assim, nessa idade escolar, é bem delicada a idade escolar, porque eu lembro que ela sempre teve acompanhamento psicológico, e eu cheguei na psicóloga e tinha muita preocupação em relação a isso. Eu falava assim, Natália, quando eu devo abordar esse assunto lá em casa? Quando eu devo falar para ela que ela é? Porque eu não quero Sim. esconder, eu acho importante falar. Ela, Lorena, é importante, é fundamental, mas não é agora, ela ainda não tem a percepção, a idade para perceber o que ela, O a que é? condição dela. Então vamos esperar, é um assunto que você vai tocando paliativamente. Né? Mas vai chegar um momento que você vai falar, ela é, você é minha filha. E hoje ela sabe que ela é. Não foi da melhor forma que ela aprendeu, foi uma professora falou na escola, teve até um bafafá na escola na época. Oh, Eu meu denunciei ela Deus. na ouvidoria e tudo mais, porque ela falou no momento. é, a Letícia fez alguma coisa lá na escola, ela saiu correndo da sala e aí a professora foi justificar, foi dar uma bronca nela, não sei o que, ela é autista. Então ela ficou sabendo de uma forma que, ai meu Deus, eu tô errada, então eu sou autista, eu sou diferente que eu sou autista, não foi com amor, Olha só, sabe? que Então eu tive absurdo. que abordar para ela, falar, minha filha, isso não é ruim, não é errado você ser, você apenas funciona com algumas coisas diferentes, o pensamento, e olha só como você tem essa habilidade que a outra criança não tem, porque ela também tem algumas não tem diagnóstico fechado, mas ela tem umas altas habilidades, né? Sim. Ela se alfabetizou sozinha, leu e escreveu com 4 anos, começou a falar inglês com 3 anos. O desenho dela, o traço dela é fora do comum, é fora do padrão, a habilidade com massinha, os objetos que ela faz, ela assim, ela é bem avançada para outras coisas, sabe? Aí isso é muito comum, gente. A gente tem comorbidades associadas ao diagnóstico de base, né? Então a gente fala muito isso. Pode ser uma criança autista com altas habilidades, pode ser autista com TDAH. Um não exclui o outro, e é muito comum isso acontecer. Lá na clínica eu tenho vários. E aí, quando a gente tem um diagnóstico de transtorno do neurodesenvolvimento, como é o caso do autismo, o caso do TDAH, junto com altas habilidades, a gente chama isso de dupla excepcionalidade. Então, é quando a criança tem características que são bem diferentes. Então, por um lado, muitas habilidades, como, por exemplo, desenhar, o escrever, né? Ter se alfabetizado. Mas a fala talvez ainda não está ainda 100% funcional, pode ser uma característica também. E, por outro lado, a gente tem questões relacionadas a, de repente, contato com outras crianças, a fixação do olhar, o próprio desempenho cognitivo, que não é o caso da Letícia, mas pode acontecer. Então, a gente tem os dois mundos numa mesma criança. E altas habilidades em crianças, a depender de como a família conduz, pode gerar um quadro de ansiedade, que também é muito comum. Então a criança acaba se cobrando muito, isso ali entra, saindo da fase, né, da infância, entrando ali na adolescência. Então quando começa a entender o mundo, começa a ter contato com outros adolescentes, então eles ganham algum tipo de autonomia. Então aquela fase ali dos 13 aninhos, mais ou menos para frente, e aí começa um quadro de ansiedade, porque ele acha que ele tinha que ser perfeito em tudo. Ele acha que ele tem que ser nota 10 em tudo, ele acha que ele tem que dar conta de tudo. E as pessoas ao redor muitas vezes também cobram. Principalmente quem não sabe o que, que são as altas habilidades, a superdotação. Então, é um acompanhamento que tem que ser feito, não está dentro do transtorno do neurodesenvolvimento, é uma condição, mas tem que ser dado muita atenção, muita atenção. Exatamente. Nós temos algumas desconfianças, já comentaram conosco, inclusive profissionais da escola que convivem com ela. Foi algo que a gente não colocou tanta luz, porque para a gente é altas habilidades. Legal, legal, mas a nossa maior preocupação é o social, é saber conviver, sabe essas demandas que vêm com a idade escolar mesmo, as amiguinhas, o ciúme.
ciúme, a inveja, os Exato. sentimentos são E gerados aprender a ali. lidar, né, com as emoções, que é uma questão muito delicada, a questão de não compreender exatamente o que a gente está querendo dizer, essa questão da rigidez comportamental, né, de compreender tudo como é falado. Então, toda essa manha, né, vamos colocar assim, essa artimanha de entender o que, que o outro está dizendo, conseguir ler ali as linguagens corporais, tudo isso é muito importante. Né, que eles têm uma característica de serem muito literais. Não todos, eu sempre falo isso aqui, cada um é um, principalmente dentro do espectro, por isso que é um espectro. Então, a literalidade é algo muito forte, né? E aí, essa dificuldade de fazer leitura de sentimentos mesmo. Perfeito, é uma habilidade social que deve ser aprendida. Então, ela teve muitas sessões de emoções. Às vezes, eu tô dando uma bronca nela, ela fala: Mãe, você tá conversando ou você tá brigando? Oh, Mãe, você gente. tá feliz comigo ou você tá triste? Mãe, sorri, deixa eu ver seus dentinhos. Então, assim, então a gente tem que ter todo um cuidado ali para passar. E ela fala muito assim, não tem filtro, né? Então ela fala o que ela tá Sim. sentindo. Então, assim, quando veio a Laís foi uma excelente terapeuta dentro de casa para ela, porque estimulou, fez ela se movimentar ali, entendeu? Porque ali tem a competição, tem a convivência. Sabe, tem Sim. que ter ali a habilidade para negociar o empréstimo de um brinquedo. Então, a Laís, ela é maravilhosa. E a Laís já sabe que a Letícia é autista. A gente conversa muito com ela. Porque ela bota a Letícia para se mexer e, às vezes, a Letícia fica muito nervosa com isso. Porque, ao mesmo tempo que a Letícia tem as particularidades dela do isolamento, de querer entrar no quarto, ouvir a musiquinha dela e desenhar, a Laís é super grudenta. Ela quer abraçar. Essa semana passada, eu ouvi uns gritos no quarto: sai daqui! Me larga, me solta. Eu falei: meu Deus, elas estão se batendo, estão Pronto. brigando. Corri dentro do quarto da Letícia, ó a cena, a Letícia deitada, a Laís por cima: mãe, eu só quero abraçar, mãe, ela é muito fofa. Tipo Felícia. E a Aham. outra: não abraça não, não me Me aperta, deixa, tá me me deixa. sufocando. Gente, o que que eu faço? Eu estimulo uma a abraçar, a outra não quer o abraço, como é que eu conduzo isso aqui, sabe? Então, assim, são situações que acontecem ali, a gente tem que intermediar e fazer a leitura e saber conduzir. Não, e a Laís acaba, igual você falou, é a terapia dela, né? Acaba É. forçando ela a conviver com situações que, se não tivesse, ela não conviveria. E aprendendo a lidar com isso também, né? A Laís tá com qual idade? A Laís tá com 6. 6, gente, passa rápido, né? Essa menina nasceu outro dia. 6 Exatamente. anos, imagina. Lores, então eu vou puxar agora, né? Maternidade bom, delícia, falamos já de diagnóstico, de tratamentos, mas fala um pouquinho do profissional. Como é que foi? Aí você saiu, né? Abandonou, largou ali, né? Ainda que temporariamente o jornalismo para, né, entrar, mergulhar no mundo do espectro do autismo. Depois veio a Laís. E depois disso, como é que ficou? Como é que tá hoje? Depois que veio a Laís, eu continuava ainda assim em consultórios, acompanhando em terapia, porque meu marido faz os plantões dele, ele não podia ficar sempre ele acompanhando. Quando ele podia, a gente fazia essa troca que era importante também. Eu não podia abandonar a Laís. Então, às vezes, eu precisava Sim, ficar com a Laís para ele conduzir a acompanhar a Letícia. Letícia nas terapias. Só que tudo bonito, teve alta da fono, teve alta da TO. Hoje a única terapia que ela faz é a comportamental com a psicóloga, porque não Sim. para nunca, né? Não, Isso é para inclusive típico, todo para mundo, atípico, para gente. todo mundo. Todo mundo deve fazer terapia, todo mundo. É, só no momento atual ela não está fazendo terapia por conta de uma incompatibilidade com um convênio, a gente trocou de convênio, está nesse rolo todo, mas assim, a gente deu uma pausa, mas provisória, porque ela é extremamente importante. Mas depois das altas eu pude respirar e falar: bom, agora está na hora de cuidar da mãe, né? Eu precisei cuidar de Perfeito. voltar os olhos para mim. E aí eu tive um convite, um amigo meu trabalhava no Metrópole e ele falou: Lorena, então tem uma vaga aqui para editora e eu te indiquei. Falei: tá, como é que são as condições aí? Ele falou como é que tinha que ser. Eu falei: não dá. Para mim não dá mais, tinha que fazer plantões, tinha que ter disponibilidade para viajar, para cobrir festas, que era para trabalhar na parte de coluna social, que eu já tinha uma experiência em outro jornal. Eu falei: não posso Não tem como. assumir, não tem. E aí, o meu primo, dono de imobiliária, meus vizinhos também de frente, trabalhando com imóveis, eu pensei: gente, bom, é uma profissão que dá uma flexibilidade de Sim. horário. Tem trabalho? Tem, mas dá uma flexibilidade maior de horários, dá para conciliar. Quem sabe não dê certo? Aí eu chamei meu primo numa conversa informal, no casamento da minha prima, e falei:
Então, você acha que eu tenho perfil? Eu teria perfil para trabalhar como corretora? Porque eu sempre gostei de vendas. Ali associada ao jornalismo, eu vendia importados, vendi perfume, vendi bolsa, eu gosto de vender. Sim, A é seu, né? comunicação tá no meu sangue, sabe? Prima, você tem todo o perfil, tira seu Cresce e vem trabalhar comigo. Eu tirei, fui, pronto, me encontrei. Falei, gente, eu Ai, não meu Deus. acredito, eu nunca pensei em ser corretora de imóveis na minha A vida. vida surpreende, não é A mesmo? vida surpreende, era uma profissão que nunca me encheu os olhos. Eu gostei, tive uma experiência ali. Fiquei com ele 1 ano, depois fui convidada para trabalhar em outra imobiliária. Hoje eu estou em outra imobiliária. E, assim, apaixonada pela profissão. Não é trabalho, eu vou feliz porque é É o que você comunicar, é gosta conhecer de pessoas, fazer, mostrar né? casa. Assim, gostei de mostrar casa, entrar nas casas das pessoas, é uma curiosidade monstra, né? Então, eu falei, pronto, me encontrei. E hoje eu estou nessa profissão, concilio com meu marido. Ele tem um plantão de 24 por 72 horas. Quando ele está de plantão, eu fico no plantão em casa com as crianças. Quando eu estou na imobiliária, ele também assume lá e é um combo que deu muito certo. Não, e como é importante, né, Laura? Você falou dois pontos importantes. Primeiro o trabalho e depois o autocuidado. E, gente, eu falo muito sobre isso aqui também, o cuidado, cuidar de quem cuida, né? Cuidando de quem cuida, porque a mãe, ela é o centro da família. Não adianta. O pai apoia, e olha que eu conheço o Alessandro, o marido da Lorena, um paizão, um maridão, e ainda assim a força tá com a mãe, não adianta. A mulher conduz, né, Lorena? E aí, Exatamente. quando essa mulher, se essa mulher não se cuida, e o que eu vejo que as mães atípicas, no geral, elas são muito arrebentadas. Elas estão cansadas, elas estão estressadas, elas entregam o que tem, o que não tem. Ela tira dela para dar para criança. E ela vai ficando, ela vai passando, o tempo vai passando, muitas vezes ela sai do emprego, aconteceu com você. Ainda bem que você tem um suporte, né? Vocês são um casal, uma família sólida, né? De muitos anos. Mas muitas mães solo, inclusive. Né? Aquelas que estão sozinhas pelos seus filhos. E se a mãe desmorona, a casa inteira desmorona. E o quão é importante cuidar da mãe. Eu falo muito isso também. A máscara primeiro em você. Mas o quão é difícil fazer isso, né? Como assim eu vou me cuidar e não vou cuidar da minha filha? Mas e tem que existir esse cuidado, tem que existir essa linha ali de separação, né? Entre a mãe e a mulher, assim como a mãe e a mulher é a esposa, a mãe e a mulher é a dona de casa. Tem que ter isso, que senão fica todo mundo louco, sem saber o que faz, sem saber para onde vai, e a saúde vai ficando, né? Olha só, as famílias atípicas têm um grande índice de separação. Porque não é fácil, é desgastante. O início ali até todo mundo se alinhar, se ajustar, é difícil. Muda, É. como eu disse anteriormente, muda muito a rotina. E uma preocupação, eu lembro que a fonoaudióloga da Letícia, às vezes eu chegava lá para terapia, ela falava assim: tá, antes de atender a Letícia, como é que você tá? E o seu marido, como é que tá o casamento? Vocês têm Olha que só cuidar que do legal. casamento. A escola Perfeito. da Letícia, quando ela entrou, ela foi para educação precoce, ela foi para o 6-7. Deise, beijo, diretora do 6-7, maravilhosa. Lorena, como é que tá lá na sua casa? E o casamento de vocês? Os profissionais, todo mundo que tinha contato conosco tinha essa preocupação, porque a gente estando bem, a gente tem uma vida ali saudável para passar para as crianças também sabe, uma vida saudável familiar. E outra coisa, rede de apoio fundamental, a minha mãe. A minha mãe são os meus braços, as minhas pernas. Mãe, quero sair para jantar com a Lê. Mãe, preciso fazer uma viagem rápida para Pirinópolis. A senhora cuida? A minha mãe nunca me disse não. Assim, tá cansada, tem as demandas dela, sabe? Cuida da vovó, tem filho, tem marido, tem tudo, mas assim, a mamãe nunca me disse não. E assim, graças a Deus pela vida da minha mãe, porque se não fosse por ela, ela que quebra assim meus galhos. Às vezes, olha, tá no plantão, eu tenho uma visita para fazer, sabe? Tem algum evento para ir, um curso. Eu tô sempre na igreja também, que é outro pilar, que é a igreja espiritual também, né? Sim, extremamente É importante. corpo, alma e espírito. Então, assim, a junção de tudo, graças a Deus, faz com que a gente tenha esse sucesso familiar. É fácil? Não Não. é. Mas a gente, assim, graças a Deus, a gente tem vivido de glória em glória, sabe? Deus tem sido muito bom conosco. Não tenho o que reclamar. Não tenho o que reclamar. Não, e a vida, ó, a rede de apoio, ela é extremamente importante. E Fundamental. aí eu começo a pensar nas mães que são solo, ainda não tem rede de apoio. Como é que faz com essa criança, né? Como que faz? Como é que lida? É difícil. Então, a rede de apoio é super importante, mas o cuidado com você é muito importante. Então, a mãe, ela precisa se cuidar. Então, muitas vezes negligencia o médico, negligencia o próprio ginecologista, negligencia uma dor que está A sentindo. A aparência, a aparência, autoestima vai a lá no chão. autoestima. Pronto, tocou num ponto mais importante ainda, a autoestima, né? Vai lá embaixo e a saúde em si. E as mulheres levantam, gente. Vez ou outra eu pergunto isso para as minhas pacientes. Eu olho ali uma ferritina de 10, 12.
B9 baixa, B12 baixa, se esse é seu caso, já sabe que precisa de nutricionista, né? E aí eu pergunto, como é que você levanta? Ela fala, Carla, levanta porque tem que levantar. Porque a mulher é assim, a mulher faz. Ela faz porque ela tem que fazer. Então, quem tá me ouvindo vai concordar comigo. E a mãe, mais ainda, e a mãe atípica, mais ainda. A leoa que você falou ali no início, né? Virou uma mãe leoa, total. Mas as mulheres, as mães, elas precisam se cuidar. É um pilar muito forte dentro da casa, que se esse pilar desmoronar, Acabou. todo o resto vai. E o quão é importante também se sentir pertencente ao mercado de trabalho, né? Para aquelas mães que precisaram abandonar os seus trabalhos, ainda que temporariamente, como foi o seu caso, conseguir retornar, conseguir fazer uma carreira e se sentir feliz, assim como você está hoje, dentro do ramo que você está, né? De Exatamente. corretagem. E como eu já trabalhava antes, como é gostoso essa sensação novamente de falar assim, amor, vamos jantar? Eu pago. Ai, gente, Isso como para a é... mulher tem muito valor. Exatamente, autonomia, você volta, não tem mais só aquele mundinho de casa, sabe? Você tem os colegas de profissão, os seus clientes, você aprende muito, você cresce muito, é o network, é tanta coisa envolvida ali que também nos ajuda, poxa, eu tô viva, Sim. sabe? Eu sou útil não só na minha casa, eu sou importante na minha casa, eu sou fundamental na minha casa, mas também, poxa, na rua, como eu faço diferença também na vida da minha família, na vida dos meus chefes, dos meus colegas, dos meus clientes, eu trabalho com sonhos também, eu vendo Sim. sonhos. Gente, como é gostoso. E eu alio também essa profissão de jornalista, eu quero entrevistar, eu quero saber o porquê, o motivo, o que eu posso ajudar, o que eu posso... Como é gostoso, assim, fazer essa junção, esse mix, casou certinho. Perfeito. Não, e como é bom te ver feliz assim. Porque o autismo, ele é o início, né? Ele não é o fim. Ele é o Ele não tem o início. fim em si próprio, ele é o início do processo. E eu posso ser bem sincera com você? Por No favor. início foi muito difícil, mas eu te garanto que eu estou infinitamente melhor. Eu e meu marido somos pessoas infinitamente melhores. A gente, depois que entra nesse mundo, a gente se liberta de todo preconceito, de todo julgamento. Ficamos mais empáticos, mais pacientes. A gente vê o ser humano, a gente vê o outro. Porque acontece na casa do outro, nossa, coitadinho, ai que dó, tadinho. Nunca vai acontecer aqui na Nunca minha vai acontecer na minha casa. casa. Quando entra na sua casa essa nova realidade, muda, movimenta tudo de lugar e como você evolui. É uma evolução. A gente tem realmente, eles são chamados de anjos azuis, são anjos que a gente tem em casa, são criaturas evoluidíssimas, por exemplo. Não mentem, né? O filtro foi, né? O filtro Não ficou no tem, não outro. tem mentira, não tem maldade, não vê maldade. Às vezes você tem que falar, filha, você não tá vendo o que ele não quer. Filha, você tá vendo, se você percebe o olhar que a pessoa tá, e ela tá ali tentando ainda, fala, filha, não quer, sabe? E como são assim, evoluidíssimos, maravilhosos, não fala mal de ninguém, não deixa falar mal de ninguém. Se você comenta, o fulano, não, mamãe, não fala assim, é lindo. É um Gracinha. aprendizado dentro de casa. Não, e a Letícia é uma princesa, né? Uma bonequinha. Linda, agradável, elogia, carinhosa. Ela, assim, graças a Deus, não existe cura. A gente sabe que não tem, mas assim, muita pessoa que não conhece, não sabe, olha pra ela e não diz nada. Ah, desconfiei porque você falou, porque não parece. Não parece. Porque Deus foi muito bom mesmo, porque foi ali. Foi não negar o diagnóstico, foi aceitar de Perfeito. imediato, sabe? E fazer de tudo pra. Assim, às vezes, gente, nem espere. Se tem desconfiança, nem espere diagnóstico. Tem demanda, vai fazer terapia, sabe? Não se ligue em papel. Se tem alguma demanda, se tem algum atraso, gente, tem os marcos do desenvolvimento. Tem atraso, leva. Eu sou muito grata à vida das pessoas que me alertaram e hoje eu alerto. Tem gente que não. É claro que eu tenho todo um jeitinho, mas quando Tem que ter cuidado. eu tenho um feeling muito apurado. Eu não chego na pessoa e falo, sua criança é. Mas eu falo, você não percebeu que tem um certo atraso na fala? Leva na fonoaudióloga. Eu jogo a bola para outro profissional, mas eu não guardo para mim, porque eu sei que tem a neuroplasticidade, que é até os 6 anos de idade, as conexões neurais são muito importantes nesse primeiro período, tem que ser feitas nessa primeira infância. Então, quando eu percebo, eu já falo, sem peso nenhum, porque aí é com os pais da criança. Sim, eu falo muito isso, já falei isso aqui várias vezes, eu sou professora também, dou aula em pós-graduação, sou palestrante, eu sempre falo isso. Gente, se você tiver a oportunidade de falar com amor e acolhimento, fala. Porque às vezes nós somos o único contato com aquela informação para aquela família. Se a gente negligencia, de repente a gente perdeu 6 meses, 1 ano.
E poderia ter dito lá atrás e não disse. Então, com cuidado, com amor, se você puder falar sobre esse assunto, se você tiver abertura com a família, não deixe de alertar, porque isso pode mudar a conduta. E o quão as terapias são importantes, né? A Letícia tá aí, terapia de tudo quanto é jeito. Hoje, né, já tá com bem menos terapia, já tá mais reduzido. Mas as terapias para a Letícia foi fundamental para o desempenho dela até hoje, né? Fundamental. E tem famílias que eu alertei que aceitaram com o coração aberto. Hoje as crianças estão diagnosticadas, tratadas, convivendo em família. Nossa, é lindo, é emocionante participar dessa evolução também, não Ai, só que da bom. minha, como das outras crianças, sabe? Gente, uma horinha passa rápido, né? Nós estamos caminhando aí para o nosso fim desse episódio do podcast. E eu quero falar para vocês sobre esse produto, que é um produto excelente que eu uso e que faz muito sentido para mim representar a marca. Na verdade, eu trago aqui para o podcast. Não porque eu sou speaker da marca, mas eu virei speaker porque ele faz muito sentido na minha prática clínica. Esse aqui é o Biovit, é um produto para imunidade, ele tem base de beta-glucana, então ele trata intestino e também imunidade. E ele anda comigo justamente porque eu já utilizava antes, tanto em adulto como crianças. E Lores, esse aqui é seu, um Muito presente do obrigada. Dose de Atipicidade para você. E, gente, você que está nos assistindo, compartilha esse conteúdo, manda para as mães, para as famílias que podem se beneficiar. O Dose de Atipicidade nasceu com essa intenção de trazer informação de qualidade, assim como hoje eu trouxe a Lorena. Semana que vem nós teremos outro convidado, outra convidada aqui para bater um papo com a gente. Então não deixe de assistir, não deixe de acompanhar. Nós temos também o canal no YouTube, Nutri Carla de Castro. Todos os episódios aqui eu estou levando para o YouTube. A gente tem um prazinho aí para subir. Ontem nós publicamos o episódio anterior, então não deixe de acompanhar, que a ideia do podcast é essa, vocês fazem um podcast junto comigo. E se vocês tiverem pauta, tiverem curiosidade de saber de algum tema específico, pode mandar no meu direct também, que eu estou sempre acompanhando. E aí, quem sabe a sua sugestão não vira um convidado aqui dentro do nosso podcast, né? A ideia do podcast é exatamente trazer mais informação para vocês. Lorena, fala mais um pouquinho aí para a gente finalizar, traz suas redes sociais, mande um recado para alguém que você quiser mandar. E muitíssimo obrigada por ter recebido o meu contato, ter aceitado o meu convite, né? Logo de pronto, falei com a Lorena, ela, vamos fazer. Então, agradeço demais você ter aceitado o meu convite para estar aqui hoje. E quem sabe mais para frente a gente faz uma segunda rodada, né? Porque tem muito assunto aqui na mesa. Olha, mais uma vez eu quero agradecer. Foi uma honra participar aqui do seu podcast. Eu confesso que eu estou um pouco emocionada, estou segurando aqui um pouquinho, porque foi a primeira vez que eu falei publicamente do assunto. Foi algo que, apesar de abordar nas minhas redes sociais, eu nunca falei abertamente. Todo mundo sabe, eu não escondo de ninguém, mas nas redes sociais, por conta é uma condição da Letícia, sabe? Eu não quero expor a minha filha, mas eu percebo que, ao mesmo tempo, é extremamente necessário abordar esse assunto, porque ele está aí, se não está na sua casa, está na casa do seu parente, na casa do seu vizinho, vai chegar à sua casa de alguma forma também, porque só vem aumentando Sim, né? a prevalência. A prevalência. Não falei hoje, né? Todo podcast eu falo. Prevalência, gente, 1 para 36. Né? Então, a gente tem uma criança autista para cada 36 crianças, dados dos Estados Unidos de 2023. 2025 agora, o ano que já está chegando, está batendo na porta. A gente vai ter novos dados aí de prevalência. E eu sempre disse isso, né? A gente não tem nenhuma expectativa de que isso reduza, de fato não vai reduzir, mas eu já tenho um outro olhar hoje, depois do podcast que eu fiz com a Patrícia semana passada. O autismo é uma condição, ele não é ruim e ele não é bom. Não tem por que a gente estar querendo reduzir esse número, isso faz parte da evolução humana, isso faz parte do nosso processo evolutivo. Mas o que a gente tem que fazer é aprender a lidar com as crianças autistas, aprender a incluir as crianças autistas e falar sobre esse tema. Isso é uma questão de saúde pública, isso é uma questão que precisa ser discutido, sim, em ambientes públicos, justamente para que todo mundo se prepare para essa nova realidade, que não vai mudar e que é uma realidade, porque essa é uma condição. Exatamente. Na época do diagnóstico da Letícia, há 5 anos atrás, aproximadamente, era 1 a cada 59. Olha como já diminuiu.
né? Exatamente. Diminuiu bastante. Assim, você vai encontrar autista nas bibliotecas, nas escolas, nos shoppings, nas escolas, em Nos todos os lugares. parquinhos, no supermercado. E tem que saber conviver, acolher. É importante ensinar para os seus filhos também, para as crianças, a aceitar o diferente, a entender, a acolher o diferente, porque é conviver em sociedade mesmo, né? Esse amor faz toda a Perfeito. diferença. A família também precisa desse amor, porque pra gente, no início, como eu falei, é difícil, mas hoje eu entendo que foi assim uma bênção, um grande presente, e ela, assim, é luz na nossa casa e na nossa vida. Bom. Gente, então, ó, um beijo enorme para vocês. Continuem acompanhando o nosso podcast e até a nossa próxima edição.